Me perdoe se eu falo bem depressa, mas eu tenho pouco tempo e muita história pra contar. Vou embolando porque eu quero ver como é que fica toda essa embolada se desembolar. Eu tô falando é de democracia, eu tô falando é de educação e falo sério, claro, direto, sem mistério. É tudo só uma questão de querer. Quem sabe sabe, quem não sabe tem direito de saber. Máquina de fazer dois, pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Olá, está no ar o Máquina de Democracia, um programa jornalístico especializado em educação, feito pela TV Anísio Teixeira. Na edição de hoje vamos falar sobre educação, sexualidade e gravidez na adolescência. O nosso programa é feito com base em 3 eixos: educação básica, ciência e cultura. Aqui você vai encontrar sempre informação e conhecimento. E nesta edição, veja como um colégio estadual em Salvador trata do tema sexualidade. Aqui no estúdio, um bate-papo com o Dr. Davi Nunes, que é médico do IPERBA. Um passeio pelo Centro Cultural Plataforma, no subúrbio ferroviário. E ainda a coluna do arte-educador José Carlos Rego. Máquina de Democracia, uma iniciativa do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria Estadual da Educação. A máquina de fazer dois, pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. De que forma a sua escola aborda o tema sexualidade? Para responder a essa pergunta, o Máquina de Democracia foi até o Colégio Estadual Duque de Caxias, que fica no bairro da Liberdade, em Salvador. Confira a opinião de professores, estudantes, funcionários e dirigentes da escola. O Duque de Caxias é uma escola pioneira na questão da sexualidade. Nós temos um projeto que esse ano está fazendo 14 anos. A princípio nós trabalhávamos preparando o aluno para ser multiplicador, não só dentro da escola como na própria comunidade, para que ele pudesse fazer uma intervenção no sentido de conscientizar outros adolescentes na prevenção da gravidez de STIs. Geralmente, quando se fala em sexualidade, existe uma grande complexidade em relação ao assunto, principalmente porque as famílias não abordam o tema como deveria ser abordado. Havia um diálogo entre pais e filhos, e através de seminários, palestras, distribuição de preservativos, vem trazer a conscientização dos jovens em torno desse assunto. Olha, o tema sexualidade trabalhado no Duque de Caxias é feito de uma forma bem diversificada, né? Nós estamos assim dentro dos parâmetros curriculares e as aulas estão sendo ministradas de forma extraordinária dentro do contexto sexualidade e os temas transversais. Durante muitos anos, 16 anos, o colégio trabalha com um projeto de sexualidade que ajuda muitos adolescentes a tirar dúvida. Eu, inclusive, já tive chance de remeter alunos aqui da biblioteca, porque estavam procurando assuntos sobre sexualidade, encaminhar eles até a sala para tirar dúvida com professores informados que sabem esclarecer, pegar camisinha gratuito, uma coisa para evitar justamente a falta de informação, né? Nós somos incentivados a fazer seminários, temos também passeatas com o incentivo do uso da camisinha e teve uma passeata falando sobre a AIDS. Sempre tem uma palestra no auditório orientando os jovens sobre a importância da sexualidade e a prevenção. E o colégio ele abrange muito isso. Temos um projeto, temos uma sala que tem vídeos, tem o diafragma, a camisinha, então orientando realmente a gente sobre esse assunto da sexualidade. Na
reportagem da professora e jornalista Joalva Moraes, você vai conhecer as consequências de uma gravidez precoce e as ações de prevenção promovidas pela Escola Pública Estadual. Reações emocionais, elas estão presentes em praticamente qualquer gravidez. No caso da gravidez na adolescência, é muito comum haver uma ambivalência, principalmente no início, né, dessa gestação, que é justamente esse sentimento de querer e não querer ao mesmo tempo. E algumas, inclusive, pensam no aborto como uma possibilidade, né, de, digamos, acabar com esse problema. A adolescente também ela pode sentir uma rejeição com relação a essa gravidez, quando ela não se sente preparada para enfrentar a situação. E também ela se sente insegura, né? Algumas vezes pelo fato de não saber qual vai ser a reação dos outros, do meio social dela. Segundo fontes oficiais, dos partos realizados na Bahia, 1,2% são de mães entre 10 e 14 anos. E em 22,3% dos atendimentos, as mães têm entre 15 e 19 anos. A boa notícia é que esses índices vêm caindo. Em 2002, 25,9% dos nascimentos ocorridos em todo o estado tinham como mães jovens entre 10 a 19 anos. Já em 2007, esse número caiu para 23,6%. A questão de iniciação sexual na adolescência, que nós consideramos precoce, ela vai existir sempre enquanto o mundo é mundo, porque o lado biológico fala mais alto do que o lado social. Porém, em termos, assim, se você for pensar socialmente, o adolescente realmente não está preparado para a iniciação sexual e as consequências que isso pode vir acontecer na vida desse menino, dessa menina. Porque o que acontece? A gente diz que a gravidez na adolescência é a gravidez de alto risco pelo fator social, porque biologicamente poucas questões estão relacionadas com medo de alto risco na gravidez no adolescente. Eu diria que, na verdade, a adolescência é uma criação da sociedade contemporânea. O corpo biológico pedindo para ter sexo, não só do menino como da menina, e, ao mesmo tempo, toda a estrutura social em volta dessa adolescência que biologicamente está preparada, tanto é que engravidam, se assim não fosse, todo mundo dizendo não, enchendo essa garota, principalmente a garota, de culpa. E por conta disso, recai um peso muito grande sobre a adolescente mulher quando engravida. Além de questões orgânicas e emocionais, a adolescente que enfrenta uma gravidez precoce ainda se depara com outro problema: como conciliar sua nova condição à sua vida escolar. Uma das coisas, né, que mais afeta, que tem um impacto muito grande, é a evasão. É o que a gente vem observando, porque muitas delas, pela idade, a condição social, né? Então, esses fatores fazem com que elas sejam muitas vezes obrigadas a deixar a escola para poder cuidar dos filhos. E esse impacto não é só para a menina, é também para o menino, né? Quanto tantos métodos contraceptivos, por que ainda se engravida na adolescência? Primeiramente pela falta de diálogo com a família. Não é que seja a falta de um orientador, de uma pessoa próxima, mas quando o jovem, o adolescente, ele recebe uma informação, muitas vezes ele não utiliza aquela informação de uma maneira correta. A adolescente é teimoso, vai naquela, eu quero saber como é, eu quero conhecer, e acaba cometendo erros. Muitas adolescentes, ela vai com o momento. O parceiro fala que incomoda e assim elas não pensam no momento da prevenção. Vocês estão me dizendo que não é por falta de informação, é pelo momento. A informação existe. O que falta mesmo é o diálogo dentro de casa. Quando a adolescente engravida, muitas vezes ela não terminou ainda de concluir o seu ensino, ainda não terminou de estudar. E como a escola pode auxiliar nesse processo de prevenção de uma gravidez precoce? Cartilhas explicativas. Os educadores também ensinam a utilizar os métodos contraceptivos.
a camisinha, o DIU, o diafragma, são métodos que servem para realmente prevenir uma gravidez indesejada. Então, esse projeto aqui na escola é de suma importância porque passa aos jovens a mensagem de conscientização. Vai fazer alguma coisa? Procura a orientação de educador, não procura a orientação de um amigo, porque nem sempre o remédio de um amigo é bom para ele. É aquela história, o que é bom para mim não é bom para você. A arte educadora Viviane Paraguaçu leva você agora para um passeio no subúrbio ferroviário de Salvador. Nós vamos conhecer o Centro Cultural Plataforma. Estamos no Centro Cultural Plataforma, conhecido pelos moradores mais antigos como Cine Teatro. Após 14 anos de protestos, o subúrbio ferroviário reintegra à sua vida cultural um espaço que simboliza a luta dos movimentos sociais, o Centro Cultural Plataforma, reaberto no dia 8 de junho de 2007. Esse teatro também ficou muito tempo parado. Os grupos foi quem se organizaram mesmo para solicitar a abertura dele, a construção que estava parada. E em 2007 a gente viu o resultado. O Centro Cultural está localizado na Praça São Brás, principal do bairro, onde a comunidade se reúne nas horas de lazer. O Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio é composto por mais de 20 organizações, que, juntamente com a Fundação Cultural do Estado, realiza a gestão participativa desse importante espaço para a cultura do bairro. O discutir a pauta, a ocupação do espaço com os grupos é o que, de fato, materializa a vinda dos grupos e a apropriação do espaço, né, por parte da sociedade civil organizada nesse movimento cultural. O que acontece aqui é pautado pelas demandas que são colocadas pelas comunidades e os grupos que nelas se organizam, se articulam. Toda a história, inclusive, do Centro Cultural Plataforma veio disso, desse processo de organização dos grupos na região do subúrbio ferroviário. A gente costuma, inclusive, brincar de que assim, o Centro Cultural Plataforma, na verdade, é uma lupa, né, que hoje dá visibilidade a toda a movimentação, a toda a efervescência da produção cultural no subúrbio ferroviário de Salvador. A troca de experiências e o desenvolvimento artístico e cultural de jovens e adolescentes são atividades constantes nesse espaço. Essas ações contribuem para afastá-los das drogas, da gravidez na adolescência e de tantos outros perigos que rondam a juventude atualmente. Os grupos se apossaram mesmo disso aqui. Temos 4 grupos residentes, que é Herdeiros de Angola, Culturarte, Big Show e o Dordara. Esses são os grupos residentes, que trabalham realmente para manter o centro aberto. E o Herdeiros de Angola, ele oferece, em troca dessa residência, as oficinas continuadas. Preconceito para mim são todas as pessoas que não conseguem aceitar umas às outras. A sala de espetáculos possui capacidade para 203 pessoas, além de espaço reservado para cadeirantes. Está totalmente equipada com sistemas de iluminação, sonorização e projeção de vídeo. A programação acontece todas as terças, em 2 horários, às 15 e às 19 horas. É o Circuito Popular de Cinema e Vídeo, com sessão de cinema nacional inteiramente grátis. É muito bom a gente ter isso aqui. E é através desse centro que a gente vai mostrar para toda a sociedade daqui da Bahia que o subúrbio não tem só violência. O subúrbio tem cultura, tem vivência, tem jovens e tem pessoas boas que merecem ter valor. E nós somos esse povo que merecemos ser valorizados. Vem chebadandas, vem chebadandas, vem chebadandas. Vem chebadandas, vem chebadandas, vem chebadandas. Vem chebadandas. O Centro Cultural Plataforma é o que está acontecendo.
O Máquina de Democracia volta daqui a pouco falando mais sobre gravidez na adolescência. Aguarde. Máquina de fazer dois, pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Para continuar falando sobre gravidez na adolescência, eu vou conversar agora com o Dr. Davi Nunes, que é médico do Instituto de Perinatologia da Bahia, mais conhecido como IPERBA. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo bom. Quais são as consequências decorrentes de uma gravidez na adolescência, tanto para o garoto quanto para a garota? Porque a gente tem a sensação que a garota sempre é mais penalizada. Você está falando agora quais são as consequências. A gente pode estabelecer consequências biológicas, e aí sim você pode dizer que a mulher, que a garota, ela é penalizada de uma maneira maior, mas tem consequências sociais, e aí sim envolve os dois. Obviamente que a mulher sempre acarretando um peso maior nessa situação. O peso social de ter que abandonar a escola, de ter que começar a se inserir no mercado de trabalho sem condições adequadas para poder inserir. O peso biológico para a mulher, principalmente, da questão dos riscos provocados com parto, com a própria gravidez, de hipertensão, de riscos maiores de cesariana, de complicações com seu bebê. Existe uma mortalidade, uma morbidade de complicações na saúde do bebê, das mulheres adolescentes. Então, são riscos diversos, biológicos e sociais. Vamos ouvir agora o depoimento de uma garota que já está com 9 meses de gravidez. É uma experiência, né? Não só para mim, mas para outras pessoas também, que pensam em abortar, entendeu? Esse pensamento de abortar é ruim, entendeu? Não é um absurdo a gravidez, entendeu? Não é tão tipo um crime, né? Nossa, isso é ótimo. Quando você recebe apoio. Doutor Davi, o senhor quer comentar alguma coisa sobre o depoimento? Então se mostra o seguinte, ela tem um apoio familiar, ela se mostra feliz, claro que ela é feliz, embora a gravidez envolva em qualquer circunstância, envolva uma ambivalência, ou seja, se quer e se não quer, a grávida, ela queria estar grávida. Doutor Davi, o senhor acredita que é uma idade ideal para o início da vida sexual? E eu gostaria de saber também o que o senhor acha da abordagem sexual que a TV e a escola fazem para os adolescentes. Bom, as pessoas que estudam sexualidade na adolescência apontam que o ideal é que se adie o início da vida sexual até que o rapaz ou a moça, eles tenham uma maturidade suficiente para entender o ato, não o ato sexual em si, mas a ação de iniciar a vida sexual e a responsabilidade envolvida nessa situação. Quanto à abordagem que a mídia, que a sociedade impõe, né, em relação à questão da sexualidade, se é hétero ou se homossexual, enfim, se começa a mostrar uma questão de um entendimento maior sobre a sexualidade. Mas mesmo assim se percebe o ranço machista em relação à mulher e o ranço preconceituoso em relação à diversidade sexual. Vamos ouvir agora o depoimento de uma dirigente escolar sobre esse assunto. Nós do Colégio Estadual de Ana Gonçalves trabalhamos o tema, né, gravidez na adolescência, de forma, através, aliás, dos projetos, né, e ações com o tema sexualidade, que é um tema transversal. Então, em parceria, né, com todos os professores, a gente trabalha isso através das ações. Por exemplo, agora na Semana do Estudante, vai ter uma palestra e oficina para a gente estar abordando o tema. Algum comentário? Que discussão sobre sexualidade e ensino sobre essa temática deve envolver toda a coletividade da escola, deve ser transversal, de forma transversal a todos os ensinamentos na escola. Naturalmente, os padrões comportamentais vão mudando de acordo com a evolução da sociedade. O senhor acredita que a educação sexual ainda é focada nas questões da heterossexualidade ou ela já trabalha as diversas sexualidades? Bom, se você disser assim, o marco principal, a base principal é focada nas questões heterossexuais, sem dúvida nenhuma. Mas começa a permear algumas questões, porque o ensino, o aprendizado, as questões do ensino, elas estão a reboque das modificações da sociedade. Então, o que o aluno quer aprender, o que ele vai aprender, está focado naquilo. Então, não, digamos assim, que não é de cima para baixo, que não é uma discussão de cima para baixo, mas sim é um reflexo da sociedade plural como um todo. E para a gente trabalhar essas questões da gravidez na adolescência, que contraceptivos o senhor acredita que são os mais eficazes? Talvez essa seja a pergunta mais difícil que você tenha me feito, porque o fundamento básico do planejamento reprodutivo ou da contracepção é o respeito individual. Qual é o melhor método? O melhor método é aquele método que a mulher ou o casal se adapta.
Então, qual é o melhor método para o adolescente? Aquele que fosse barato, de livre acesso, que não tivesse efeitos colaterais, que ela não precisasse lembrar de usar todo dia. Então, esse método não existe. O que eu quero dizer é, não existe um método ideal. O método ideal é aquele que a mulher ela possa se apropriar daquele método em favor da sua vida reprodutiva, da sua proteção de doenças de transmissão sexual. Doutor Davi, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse sobre o projeto de vocês lá no ITERBA. É um projeto que visa a qualificação dos profissionais de saúde para atendimento à gestante adolescente, ao seu companheiro e também a parte de ginecologia, né? Pré-concepção e após o parto. Então, esse é um projeto que visa qualificar e tem também objetivos maiores, que é estender essa atenção adolescente às escolas, extramuros, aos familiares também. Gravidez não é o fim, gravidez é só uma multiplicação, às vezes, do seu projeto de vida. A adolescente ou o adolescente, eles podem sim retomar sua vida de alguma forma. Eu quero lhe agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. E agora vamos conferir a nossa coluna rotativa. Hoje vamos apreciar a tradicional fábula budista O Carregador de Águas. Ela vai ser narrada pelo arte-educador José Carlos Rego, o Pinduca. Era uma vez um carregador de água que levava 2 potes grandes. Os potes ficavam pendurados, cada um numa ponta de uma vara de bambu. E a vara, com os 2 potes, um em cada ponta, ele levava atravessada no pescoço. Acontece que um dos potes tinha uma rachadura. O outro não. O outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o rio e a sua casa. O pote rachado chegava sempre pela metade. Após 2 anos de angústia, o pote rachado tomou coragem para falar com o carregador de água. Eu estou envergonhado e quero lhe pedir desculpas. Desculpas por quê? De que é que você está envergonhado? Nesses 2 anos de trabalho, eu só fui capaz de entregar a metade de minha carga. O carregador de água ficou surpreso pela situação do velho pote rachado. Então, o carregador encheu o pote rachado como se não houvesse nenhum problema com ele e sorriu. Quando retornarmos para casa, eu quero que você preste atenção nas flores ao longo do caminho, nas flores que ficam do seu lado da estrada. O pote rachado não entendeu muito bem, mas concordou. No caminho de volta, o pote rachado notou que estava tudo florido no lado esquerdo da estrada, o lado em que ele ficava pendurado na vara de bambu. Isso deixou um pouquinho feliz e o fez esquecer a tristeza. Depois do serviço, o carregador de água se sentou para conversar com o pote rachado. Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Notei. E daí? E daí que eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele. Toda semana eu jogava sementes de flores no seu lado do caminho. E só por causa da sua rachadura, todos os dias você as regava. Por 2 anos eu pude colher lindas flores para colocar no altar. Se você não fosse do jeitinho que é, não poderia esse altar ter essa beleza. E além do mais, agora o caminho fica mais bonito para todos que passam por ele. O pote rachado se sentiu feliz de novo. E se não for para sempre, pelo menos por enquanto. Essa edição do Máquina de Democracia vai ficando por aqui. Você já sabe que nesse programa sempre vamos tratar de temas do interesse de professores, de pais, estudantes e funcionários das nossas escolas públicas. Fique ligado no Máquina de Democracia, o seu programa de jornalismo feito pela TV Anísio Teixeira. Até a próxima!